Yo, pessoas! Eu sou Rissa, sigo Rouca e estamos na parte 2 do vídeo que eu disse que era o último vídeo de Sangatsu no Lion, porque eu falo demais. É por isso que eu perco a voz, senhoras e senhores. Mas enfim, vamos reto pro vídeo. Lembrando que, bom, pra entender esse vídeo eu realmente recomendo que pelo menos você veja o vídeo anterior desse, já que é uma continuação. Mas a gente vai ter spoilers, porque é realmente o vídeo do finalzinho de Sangatsu, né? De uma situação chata no finalzinho de Sangatsu. Então, se você tem interesse em ver anime e não quer tomar spoilers, o anime vale a pena. Vale a pena. Ele é meio melancólico, então se você não tiver bem, saúde mental, é melhor não ver agora. Mas, ainda assim, ele vale muito a pena, então eu super recomendo. Enfim, eu sou Rissa Rouca, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E vamos reto de onde a gente parou, né? Porque senão daqui a pouco temos 11 minutos de vídeo de novo. Mas basicamente, a professora surta. Ela tá no meio da sala lá, e aí a situação com a Rina e com a menina que fazia bullying tava piorando, porque, tipo assim, sempre tem meio que um carro-chefe, sabe? Tem pessoas, normalmente são grupos, tem um grupinho que não faz nada, só olha, e acaba, tipo, isolando a pessoa. Tem o grupinho que tá ativamente fazendo bullying, e nesse grupinho normalmente tem, assim, uns cabeças, tem umas pessoas que mexem mais. Você vê que a pessoa tem quase o prazer de perturbar e os outros só seguem, é tipo assim, o chefe do rebanho e as ovelhinhas. Então a Rina tava brigando com a chefe do rebanho. Cara, na cara da coragem, essa menina maravilhosa. E a professora começou a surtar, porque ela, tipo assim, não sabia lidar com a situação, não sabia como resolvia, não tinha coragem de bater de frente com a menina que tava fazendo bullying. A menina que tava sofrendo bullying, tipo assim, ela ajudou outra menina sabendo que isso ia rolar, ela tava ajudando a professora e ela estava sofrendo bullying ativamente, e ainda assim ela levantava, colocava ativamente na frente da menina que tava praticando tudo, corajosamente. Aí a professora, em vez de achar isso incrível e se inspirar, ela achou isso mais afrontoso e difícil ainda. Ela começou a berrar na sala e surtar, que ela não sabia, tipo assim, a sala toda assim pra ela, até as meninas que estavam fazendo a briga naquele momento estavam assim. E a professora surtou e falou assim: por que vocês estão fazendo isso? Porque a gente sabe que é você. E a menina ficava toda cínica, sabe? Que não tem provas do que tá rolando. É tipo, a Rina versus ela. E ela tem a sala toda, só que ninguém vai falar nada. Então, literalmente, é uma menina contra a outra. E aí, simplesmente, a professora começa a falar: a gente sabe que é você. Berrar, que não sei o que. Depois disso, ela vai embora da escola, nunca mais volta. E outra entra pra substituir. Cara, ele já chega, ele já pede uma reunião com a Rina, com a menina que tava fazendo bullying. Depois disso, ele vai fazer reuniões menores, ele vai chamar um exército de professores. Basicamente, tanto essa menina quanto as outras que estavam praticando do rebanho, que estavam praticando ativamente o bullying, foram chamadas, levaram bronca e fizeram elas se dispararem na frente da aula, da sala toda. As outras meninas, como elas são só ovelhas, talvez elas tenham se sentido culpadas, talvez elas só pediram desculpa que foram mandadas, mas elas vão ficar quietas depois dessa bronca. Só que a rainha das ovelhas, né, o pastor das ovelhas não vai. Essa menina não tá arrependida, dá pra ver na voz dela. Quando você briga com seu irmão e aí seu pai e mãe falam assim, pede desculpa, e você não acha que você deu culpa ou você só odeia mesmo. E fica assim, desculpa. Esse foi o ânimo, sabe? Então, tipo assim, mano. Mas quando elas saem da sala, eu acho que a Rina não tava lá essa hora, mas os professores falam, agora que a gente tirou quem tá fazendo bullying, falem com a gente. E aí o pessoal da sala começou a descer a lenha, eles começaram a criar coragem pra falar. Logo, a gente tem provas. Porque antes era a menina versus a Rina. Agora a gente tem a sala inteira como prova de que ela tava sofrendo bullying. É claro, chega o ponto, né? Porque o professor começa a ter reuniões, tipo, ele teve algumas reuniões com a Rina, mas a Rina não é o problema. E pra ela começar a curar da situação, ela precisa primeiro que a menina pare, tipo, de vez. E o cara quer garantir, o professor quer garantir que essa menina tá fazendo bullying, não vai fazer isso com mais ninguém. Quer entender por que ela tá fazendo isso. E basicamente ela começa toda assim, tipo assim, são aquelas pessoas que acham que o mundo gira em torno delas? Essa criatura. Ela assim, eu não entendo pra que de tudo isso, que não sei o que. E falou assim, e aí o professor manda assim na real, tipo, entendi, então você tá com medo de se arriscar, você é insegura sobre o futuro e tudo bem, você é uma adolescente, isso é normal. E que a Rina tem a ver com isso? É claro que ele não chamou ela de Rina. O nome da menina é Hinata, pra vocês terem noção, mas enfim. Mas vamos de Rina, mas ele chamou ela de Kawamoto, óbvio. O que a Rina tem a ver com isso? E aí, tipo assim, e aí a menina não responde, sabe? Basicamente ela tava segura, nervosa, e aí ela precisava estressar e ela resolveu descontar em alguém. E aí depois a coisa escalou, ela viu que ninguém parava ela, que ninguém peitava ela e que ela tinha certo poder, porque ela pegou um alvo fácil na sala e pulou em cima. Esse alvo fácil não era a Rina, mas depois que ela já tinha o poder, aí a
Rina era um alvo possível, mesmo não sendo uma pessoa mais tímida, mais quieta. A Rina acabou virando um alvo porque ela já tava aqui. Mas antes ela tava aqui e ela catou uma menina que tava assim, quieta, mais sensível, mais delicada, mas tipo assim, não vai responder, não vai trocar, não vai se defender. E aí ela subiu em cima de alguém que era algo fácil. Aí ela construiu poder o suficiente pra atacar qualquer um da sala. E aí a sala toda ficou assustada, porque a situação vai escalando. E isso deve ter rolado por muito tempo até a situação chegar no ponto da menina que foi o primeiro alvo precisar ir pro retiro, gente. Então, assim, o negócio tava brabo. A gente descobriu que a professora tinha, toda vez, todo ano, tinha bullying na sala, que essa professora era responsável. Sabe por que os outros professores não deixavam? O papel disso, tipo assim, as crianças deviam aprender em casa, que não pode fazer esse tipo de estupidez. Mas a gente sabe que não vai. Os pais jogam as crianças na escola e falam assim, eduque pra mim, por favor. Já fiz, já deu trabalho suficiente. Eduque pra mim. E os professores têm que se virar. Infelizmente, se você não é educador, você tem que ficar olhando a porcaria das suas crianças. E aí, basicamente, se a escola não brecar, se os professores não brecar, se eles não sentirem que os professores são rígidos o suficiente pra isso, você não precisa ser bravo. Você tem que ser rígido o suficiente pros alunos entenderem que você não vai deixar eles ficarem se matando no meio da sua sala. Um ponto de mais de uma vez. Ainda levantar da cadeira e ir até a mesa da menina tá fazendo bullying com ela. Um aluno chegar pra você e falar assim, estão fazendo bullying contra a menina. E você ficar tipo assim, não tão, que não sei o quê. Não dá, né? Então, tipo assim, você podia falar que ela não tinha visto até o momento que a Rina foi lá reclamar sobre. Então, isso foi muito foda. E aí, simplesmente descobrimos que todo ano acontecia na sala dessa professora e por causa disso que ela não aguentava mais e surtou. Mas se todo ano acontecia na sala dela, eu não vou falar que ela era o problema, porque, tipo assim, difícil, hein? Esse povo que fica praticando bullying, pra mim não tem justificativa. Ah, mas a minha vida, foda-se, tá? Não, nada justifica você zoar a vida do outro. Provavelmente também não tá fácil, né? Porque, cara, a Rina tinha perdido a mãe, o pai tinha saído pra comprar cigarro e nunca voltado. O vô dela é dono de uma loja simples, provavelmente não vai viver, assim, mais 30 anos. E simplesmente a irmã dela tem que trabalhar, não pode pensar em estudar, pra ser a mãe da casa, e ela tá ali também de backup da irmã mais velha, sabe? Não tava fácil. A vida da outra menina estou com dúvidas. A vida dela tava super pesada e ela tava lá com um sorriso no rosto. Então, tipo assim, pra mim não tem justificativa pra quem faz bullying, sinceramente nenhuma. Não tem que ter dó na hora de, tipo, colocar as rédeas nessas pessoas. E aí essa professora não fazia nada. Então, o que eu não gostei, o que me chateou de toda essa situação foi que, basicamente, o professor colocou como se, nossa, ela viu tantos casos de bullying que ela ficou surtada. Mas, não, se ela tivesse brecado, ela era uma autoridade na sala. A culpa de ter rolado não é dela. A culpa de ter chegado no nível que chegou é dela. Ela era responsável por aqueles menores de idade. Ela viu a situação ocorrendo. Obviamente, a Rina não foi a única pessoa, ou talvez tenha sido, que é raro mesmo. Aí, mas, tipo assim, ela teve uma aluna indo lá reclamar. Ela teve uma aluna ajudando e defendendo ela no meio do bullying. Então, assim, a culpa era da professora também. Tipo, não da situação ocorrer, mas da situação escalar. Então, eu não gostei. O que eu não gostei desse retrato foi que pareceu que a professora era uma vítima também. Ela virou, sim, no final, mas no começo ela tava numa posição de autoridade que ela podia ter parado ou pedido ajuda e ela não fez. E as pessoas pediram ajuda pra ela e ela simplesmente fingiu que não tava vendo. Eu não gostei, eu não tenho simpatia por essa criatura, nem um pouquinho. Ficou surtada bem feitinho. Imagina como a Rina tava se sentindo. Então, assim, não tenho dó, não tenho pena. Tenho ódio. Mas aí o professor resolve pegar e chamar os pais lá. Só que, assim, o vô não pode ir. Então quem tem que ir é a irmã mais velha. Imagina, cara, ela não deve ser 10 anos mais velha que a Rina. Ela deve ter a diferença entre eu e a minha irmãzinha. Imagina só, a menina deve ter uns 20 anos de idade e ter que ir lá na escola brigar com uma mulher de 30, 40 anos de idade, grossa pra caramba, porque a filha saiu com aquela personalidade horrível, não foi de graça, tipo, poderia não ter dado dela? Poderia, mas pelo que a gente viu no anime, herdou insuportável a mãe, a filha igualzinha. Simplesmente ela bateu o pé e falou assim, que a Rina tava fazendo bullying com a filha dela, simplesmente tava inventando mentiras e tentando prejudicar, começou a jogar o background da Rina, da família da Rina contra ela, uma mulher muito mais nova que ela, e aí eu acho que isso só fez ela se sentir mais intitulada e ela tentou pular em cima da mãe da mãe não, da irmã da Rina, não literalmente, mas sabe, tipo, subir em cima do mesmo jeito que a filha dela tava subindo em cima dos outros. Exemplos, né, gente? Rola. E aí, basicamente, ela teve toda uma reunião e saiu da reunião achando a Rina culpada da situação. Ela é culpada por sofrer bullying, você não tem provas que não sei o quê. Basicamente, o professor teve que sair e as duas não eram pra trombar, e elas trombaram. Aí você imagina, a irmã da Rina não conseguiu responder, ela tava nervosa, ela tava se sentindo pressionada pela situação, ela não sabia o que tava acontecendo, ela é muito mais nova comparada à mãe da outra menina, então assim, ela queria manter o respeito, ela queria manter a classe e ao mesmo tempo ela queria defender a irmã dela, só que aí ela começou a tropeçar nas próprias palavras, é aí que a mulher subiu em cima dela. Uma situação horrível de ver, tipo assim, manos, tipo de pai, mãe, que pega o filho e, tipo assim, a escola reclama, outro colega reclama e fala, não, meu filho jamais. Aí eu tenho certeza que a criança fez. Certeza absoluta.
escuta. Porque, sério, pelo menos escuta, pelo menos conversa com a criança, escuta o que tá acontecendo. Tipo assim, as crianças não são santos, elas não são anjos, tá? Elas fazem besteira às vezes também. E muitas vezes, na verdade, porque elas, assim, elas estão aprendendo, cara. No caso, uma adolescente, não era uma criança, era uma adolescente, você ficar defendendo desse jeito, te juro, eu não tanquei. Quase que eu pulei da Dani pra brigar, Mas aí o professor chegou e aí a discussão continuou e ela falou assim, que prova você tem de que a minha filha tá praticando bullying? E ele disse, eu não preciso de prova. O fato da Rina ter me falado que ela tá sofrendo bullying é tudo que eu preciso. Não é uma palavra contra a outra. É uma criança que teve coragem de chegar pra mim. Que eu sempre mais difícil, entender? Uma criança que teve coragem de chegar pra mim e avisar que ela tava sofrendo bullying. Eu não preciso conversar com os colegas da sala dela. É prova o suficiente. Ela, não, o professor, ponto. Ela, ele, ponto. E aí ela não conseguiu mais brigar. E eu achei aquilo genial, tipo, a vítima chegou pra mim e disse que aconteceu tal situação. Eu não vou ficar pensando se a vítima tá mentindo ou não, principalmente de primeiro momento. No primeiro momento, eu vou tentar apartar e entender o que aconteceu. E chegou num ponto que eles já tinham conversado com a sala toda, e a sala tinha falado, sim, está acontecendo isso. Uma menina saiu da escola e foi parar num retiro psicológico. Assim, a gente tinha provas, eram circunstanciais, mas, mano, a escola não precisava de mais que isso, mas... Tipo assim, uma adolescente foi lá e falou, tá acontecendo isso, me ajuda. Simplesmente, mesmo que tenha a possibilidade dela, que ela poderia estar mentindo, o primeiro papel da escola era parar, escutar e apartar, chamar os pais. E foi o que eles fizeram, e aí simplesmente mudou a cabeça daquela menina que fez bullying? Não. Salvou a Rina? Salvou. E aí a sala voltou a acolher ela, e ela voltou até as amigas e a sorrir. Mas enfim, pessoal, esse foi assim, não foi o final de Sangatsu no Live, teve mais umas coisinhas, mas assim, foi maravilhoso, deu pra shippar. Orei com a Rina, porque eu orei o tempo todo, ele foi uma rocha pra ela. Ele chegou a viajar pra outra cidade, porque ele sabia que ela ia estar sozinha pra entregar uns negócios pra ela. Então, assim, maravilhoso. Foi lindo. Deu pra shippar muito os dois, porque eles têm uma diferença mais curta de idade. E, simplesmente, foi bom ver um ponto final, que foi bonito, mas foi um pouco mais realista pra situação. Gostei muito. De novo, recomendo muito Sangatsu no Lion. E até o próximo vídeo, que a gente vai seguir com a minha pessoa Roca. Bye, bye!